Quando a gente vai pesquisar sobre pão de queijo, não vai ter uma data certa, uma receita certa do tipo, foi assim, foi encontrado, né? Uma coisa documental, um registro. Não. Eu, como professor, né? Fiz algumas pesquisinhas assim a mais para poder me munir, ainda mais sobre um tema tão polêmico e que tá tão nas entranhas da gente como pão de queijo, né? Não quero receber nenhum comentário, cancelamento, nada disso não, mas também se quiser pode. A história mesmo do pão de queijo se remonta... você não é nada polêmico. Como que você seria cancelado algum dia, meu amor? Pois é. Lorde. Então, né? Pão de queijo se remonta ao século XVIII e tem aquela história, né? Que a gente não tinha acesso a um trigo de qualidade, período de escravidão. Eu vou até abrir aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que ele é uma variação da chipa, foi criado pelas missões jesuítas. O que eu já acho uma coisa meio polêmica, porque tira da gente, tira das nossas fazendas, da nossa relação com o quintal, né? A criação dessa iguaria tão mineira. Então eu acho que isso aí já é uma coisa polêmica, porque coloca como se fosse uma influência indígena, como uma influência europeia, né? Agora, até pra gente poder entender isso, se não ficar... Eu vou ser rapidão aqui. Esse cara aqui, que é o Eduardo Frieiro, todo mundo que estuda, né, cozinha. A gente falou Minas. muito nele no mês da gastronomia, assim, Val, em julho. A gente falou, trouxemos muito por conta dele. Puiati deve ter falado. Puiati falou, a Marcinha da Dona Lucinha, a Lorena. Então a gente conversou muito sobre isso. Ele é incrível. Eu gosto de... Ele fala uma coisa que eu acho que dá um início, né, sobre a gente entender como que a gente cria. E eu falo no presente porque a cozinha mineira, ela ainda é criada, né? Essa relação que a gente tem com o quintal, com o que está disponível. É só um parágrafo, rapidinho assim, né? O povo nas Minas Gerais nunca conheceu a fartura de alimentação. A comida dos paulistas, que penetravam no interior do país para a caça do íncola e a procura de metais preciosos, era das mais pobres, executada, excetuada, a de alguns poucos potentados. O alimento básico da maioria da população achava-se no milho e na mandioca. As plantações de mandioca eram insuficientes e na canjica dispensava o sal, porque este ingrediente não chegava para todos. Quer dizer, aí a gente já tem milho e mandioca, né? E se a gente for pensar, muito antes dessa discussão sobre glúten e tal, a quantidade de coisas que eram feitas, que eram criadas pelos povos originários e pelas pessoas que estavam aqui com o que tinha disponível, né? Então aí você pensa, é um pão, né? O pão a gente já remonta a muitos milênios antes. O queijo, que de acordo com os relatos, porque já existe há mais de 5.000 anos. Então era juntar essa coisa de fazer uma merenda, né, uma quitanda, para poder alimentar as pessoas com o que a gente tinha. E depois a história de aproveitar um queijo que tinha ficado mais firme, um queijo que estava passando, a escassez e a fartura ou a disponibilidade, né? De ter ovo, de ter leite, coisas que tinham ali. Mas aí isso também já explica até o fato da gente ter várias receitas, né? Tem gente que coloca 2 tipos de polvilho, gente que coloca ovo. Lá em Paracatu tem a questão do pão de queijo sem escaldo. Então, assim, e eu sempre brinco que se a gente for, nas minhas aulas, né? Se eu for falar assim, gente, vamos ter aqui uma única receita de pão de queijo. Numa sala de aula com 15, 20 alunos, nós não vamos ter uma receita única de pão de queijo. Com certeza. Então, assim, o que eu acho que até de certa maneira… Gente, se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Não, pode falar. Pode falar. O que, de certa maneira… seu raciocínio, meu amor. O que, de certa maneira, até dificulta um pouco a nossa internacionalização, né? Porque como a gente não consegue, de certa forma, nem ter uma unidade nossa, né? Como é que a gente quer que o outro conheça essa receita, conheça essa preparação? O que eu acho, e aí eu já vou… Quem me conhece sabe, eu já vou falar sobre uma pequena polêmica. De leve. É que aí tem aquela coisa, né? Pão de queijo com 3 ingredientes, com creme de leite. É pão de queijo ou é biscoito de queijo? Biscoito de queijo. Já vou responder. É biscoito frito. E aí, essas variações, né? A coisa do vegano, né? Do pão de queijo vegano, de chamar de pão de queijo vegano, ou de chamar de não de queijo, né? Então, a gente vai entrando numa discussão e numa até democratização mesmo de uma coisa que é muito nossa,
E que é muito importante que a gente tenha isso como nossa identidade, né? Como orgulho mesmo, mas também, de certa forma, abra para outras possibilidades, né? Com uma fluidez, né? E essa questão da gente utilizar esses ingredientes nossos para poder fazer outras receitas, e que criou muito isso, né? Que você também começou a estudar essa questão de polvilho em si. Sim. Na verdade, assim, a receita do bolo, ela veio de uma receita que eu vi um chefe muito famoso fazendo bolo de pão de queijo com mussarela. Aí eu fiquei encafifada com aquilo. Eu falei, gente, não se usa. Encafifada é ótimo. Não o se mineiro usa. É maravilhoso. O Simval já falou do pão de queijo com 3 ingredientes, gente. Que não é pão de creme queijo. de leite, enfim. Falei, gente, mussarela, né? Mussarela não é nem queijo em Minas Gerais, pelo amor de Deus, como que tem a menor usa? condição. Daqui a pouco faz pão de Mussarela. queijo. Eu amei, cheddar. Fabi, já fala. E aí, assim, tem essa questão do polvilho, que é a base, né? Assim, eu sou pesquisadora, assim, de essência. Então, eu leio muito, pesquiso muito. Sou apaixonada por esse livro do Eduardo Frieiro. Acho ele incrível. E aí, eu tinha uma outra... Eu trabalhava em outra área, estava bem cansada. E fiquei com essa receita na cabeça. Eu falei, gente, é um abuso isso que eles estão fazendo, né? Transformando pão de queijo em bolo e usando mussarela.